Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Nesse vídeo eu quero ajudar você a estruturar, a escolher e a delimitar o seu tema de pesquisa para o seu trabalho de conclusão de curso. Tema de pesquisa, pessoal, é algo que você está buscando um assunto científico a ser pesquisado ao longo do seu cronograma, ao longo de alguns meses que você terá a oportunidade de se aprofundar naquele assunto. Então, pessoal, por aqui, professor Felipe Molinar, e vamos lá falar sobre esse ponto extremamente importante na vida do estudante. Pessoal, como elaborar tema do TCC? Uma das primeiras coisas que nós devemos perguntar aqui é como encontrá-lo. Por que como encontrá-lo? Você já deve ter observado que muitas conversas que você já teve com seus colegas, com professores, com a sua família, com as pessoas talvez que você porventura trabalhe no seu local de trabalho, ou outros eventos científicos, e tudo esses lugares você vai se moldando, você está formulando, você está fazendo um recorte de quais são as áreas que você gosta, as áreas que talvez você não tenha tanta afinidade, e isso está projetando em você a chamada dúvida, ou aquela questão, bom, eu já estou quase no final da minha graduação e agora a instituição ela me exige que eu elabore esse TCC ou essa monografia. Pode ser tanto para graduação quanto a especialização, o pessoal para dissertação no mestrado ou também a tese no doutorado. Então veja, pessoal, o tema é o principal ponto que você deve escolher nesse momento para todo o desenvolvimento do seu trabalho. Porque se você escolher um tema que ele não é adequado, ou que você não goste, ou que porventura ele não esteja bem delimitado, isso vai refletir ao longo de todo o período que você estará naquela disciplina. Então, pessoal, é muito importante e sei de antemão que é um momento de decisão, mas, por outro lado, é um momento também de refletir esse assunto, essa questão científica, pessoal. Então, você já deve ter visto isso, alguns assuntos que você goste, incluindo os artigos de algumas disciplinas que você já tenha cursado, livros de disciplinas que você já tenha sido aprovado. Um outro lugar que você pode buscar alguns assuntos para trabalhar na busca de um tema científico de pesquisa é no currículo Lattes dos professores. Então você pode acessar a plataforma do CNPq e buscar o que os professores atualmente estão desenvolvendo. Quais são as pesquisas que eles desenvolvem, quais são os eventos científicos que eles participam, quais são os projetos de pesquisa que esses professores, o corpo docente da sua instituição está desenvolvendo. Veja, pessoal, que por mais que você tenha uma variedade de professores na sua instituição, nem todos pesquisam a mesma coisa. Por mais que eles possam ser, por exemplo, de engenharia mecânica, ou de administração, ou da engenharia civil, eles são professores daquele colegiado, daquele departamento, mas eles têm interesses de pesquisa diferentes. Então, o currículo, se bem atualizado pelos professores, ele pode te dar um caminho, pode te dar uma direção, uma luz em relação às temáticas que os professores abordam nas suas pesquisas. Outro ponto, pessoal, que é muito importante também, talvez você já esteja nesse ponto com alguma ideia que você desenvolveu lá no seu empreendimento. Talvez você tenha já uma empresa, você quer melhorar alguma coisa, então você está tentando apostar numa inovação, pode ser numa inovação de produto, uma inovação de processo. Então, tem algumas coisas que estão incomodando você e justamente isso, ela pode se tornar um tema de pesquisa. Então, uma das sugestões são aquelas ideias de negócios. Eu tenho uma viabilidade, eu tenho um interesse, eu tenho uma disponibilidade para
fazer algo que possa gerar um futuro negócio após o fechamento, a conclusão do TCC. Um outro ponto, pessoal, que é importante também, e por isso que as instituições realizam isso, são as chamadas visitações técnicas. Muitas vezes você faz uma visita numa empresa, você faz uma visita num parque fabril, num contexto de negócio, numa feira técnica. Então, isso reflete no aprendizado, na capacidade do aluno abrir as suas possibilidades de pesquisa futura. E isso vai refletir em novos assuntos, em novas descobertas. Então, pessoal, visitas técnicas e feiras são pontos extremamente importantes para que você colha assuntos. Além disso, pessoal, os congressos científicos que você porventura tenha participado, também são pontos que você coleta uma variedade de informações para alimentar esse assunto científico denominado tema. Outro ponto, pessoal, daqui a pouco você, ao longo da sua graduação, tenha participado daqueles projetos de pesquisa, ou aquelas equipes de competição, ou as equipes que participam de eventos científicos, tanto no nível regional, pode ser no nível nacional ou até numa questão internacional. Então dali você pode também tirar ideias, você pode buscar alguns novos interesses, você pode ter novas descobertas ao longo daquele ponto e também utilizar algumas pesquisas já desenvolvidas nessas equipes, nesses projetos, para o seu tema de pesquisa. Então, é muito importante, eu sempre saliento, que a participação não somente nos projetos de pesquisa e nas equipes de competição, mas também, pessoal, nos laboratórios de pesquisa. Então, pessoal, já destacando e fazendo o link entre projetos e laboratórios, muitas vezes não necessariamente vocês tenham o interesse de estar fazendo aquela pesquisa vinculado a um professor orientador num laboratório, mas aquilo aos poucos você pode aprendendo a gostar, você pode ir pegando o domínio do conhecimento que ali está, você vai buscando novos artigos e você vai ampliando o seu leque de possibilidades. Então, os laboratórios, pessoal, a participação em laboratórios e espaços dos chamados coworking também é muito importante para que você busque novas fronteiras de tema de pesquisa, pessoal. Outro ponto é aquela questão de professores que utilizam vídeos ao longo do curso. Então, você assistiu um vídeo, você verificou ali um processo de fabricação, você verificou um novo contexto que você pode inovar. Então, isso também reflete formas de alimentar esse seu banco de dados, esse seu banco de interesses para estruturar o tema de pesquisa. Um outro assunto, pessoal, são aqueles chamados projetos educacionais que você desenvolve ao longo de uma disciplina em específico. Então, muitas vezes o professor ele faz algumas, o que se chama de experiência de jogos, as gamificações, projetos de ensino. Então, tudo isso reflete um interesse para que você possa desenvolver projetos e temas de pesquisas alinhados nessa área mais educacional. E também, pessoal, se for o caso, você nesse contexto, veja quantas possibilidades você tem. É importante que sempre você vá lendo, vá buscando aumentar as informações, reúna artigos, reúna livros, vá visitar a biblioteca da sua instituição para verificar o que existe de mais atual, de mais contemporâneo e que você consiga ter facilidade em relação àquilo que você está propondo como assunto. Então, pessoal, fechado esse primeiro bloco aqui, vamos pegar um exemplo, pessoal. Eu trouxe aqui um exemplo que talvez caiba para tudo que é área do conhecimento. E todo mundo gosta frequentemente de dar uma opinião, emitir aqui um parecer, que é o tema da educação. Só que veja, pessoal, quando eu estou falando em educação, veja que ela tem uma possibilidade de preenchimento. Ela está totalmente aqui aberta para que seja preenchido. Então isso é importante, pessoal, nós preenchermos isso. Quais são os desdobramentos que eu posso trazer em relação à
educação? Ou quais as ramificações? Um exemplo, pessoal. Sistemas de ensino é uma ramificação da educação. Veja que eu já comecei a sair da questão propriamente educacional e partir para um ramo dela. Um segundo ponto, olha, educação profissional, o que tem na educação profissional que eu posso buscar como um tema científico. Um terceiro ponto, como é o uso das tecnologias da informação e da comunicação nesse ponto. Outro ponto é sobre os aspectos psicológicos de ensino-aprendizagem. E veja, você já tem 4 ramos que você trouxe na área da educação, você gostava talvez sobre aquilo, e você já conseguiu ramificar isso. E aí pode ter um quinto item, comparação de sistemas educacionais e também a relação da família com a escola, a relação da família com o curso de graduação e assim sucessivamente. Então veja, pessoal, que nessa estrutura aqui você já tem 6 possíveis assuntos que eles podem virar um chamado tema de pesquisa, um tema científico de pesquisa. Então, pessoal, o último aqui para nós fecharmos pode também ser aquela prática docente. Aqui, pessoal, é o mapa nosso de um primeiro momento. Você pode, inclusive, eu sempre recomendo que o pessoal, se você tem um assunto de interesse, é um assunto, não é ainda um tema de pesquisa, pessoal. Assunto é essa nossa palavrinha educação. E veja que ela está sendo estruturada em alguns ramos de interesse. E aqui eu apresento para vocês, são 7 ramificações. Isso poderá virar um tema de pesquisa. Alguma dessas aqui, mas dado algumas limitações ainda, pessoal. Mas tem uma pergunta, pessoal. Estruturei aquilo numa folha e agora vou perguntar como delimitar o tema do TCC. Essa pergunta, pessoal, por que eu não posso partir diretamente para pegar alguma daquelas caixinhas anteriores e já partir para o chamado tema de pesquisa? Eu preciso conhecer quais são as delimitações desse meu assunto. Por exemplo, se você gosta desse assunto, qual é o seu interesse em relação a esse assunto? Então, para isso eu trouxe algumas formas para te ajudar nisso, pessoal. Uma das perguntas é a relevância. Qual é a relevância científica? Qual é a relevância técnica de você abordar um assunto sobre a educação? Aquilo é relevante no contexto do seu curso? Aquilo é relevante para as pessoas que participam daquela instituição? Isso é relevante para você buscar esse assunto? Então, veja que você, daqui a pouco, já apareceu com um outro desdobramento. Então, aqueles anteriores não era exatamente aquilo. Você procurou um novo tema. Agora eu faço mais uma pergunta. Qual é a viabilidade, por exemplo, de cronograma em relação a esse assunto educação? Eu pergunto bem objetivamente. Você terá quanto tempo, dia por dia, ou na sua semana, para estudar, para ler e para escrever o seu trabalho de conclusão de curso? Você tem esse tempo, essa disponibilidade, ou porventura você trabalha 44 horas na semana e aí muitas vezes não se tem esse tempo para fazer uma reflexão sobre o assunto? Então, qual é a viabilidade de cronograma, a viabilidade de tempo? Uma segunda questão na viabilidade é a questão da parte econômica, da parte financeira. Esse tema, ele vai levar você a fazer deslocamentos para fazer entrevistas a professores, a instituições. Como que você vai operacionalizar essas partes mais físicas do seu trabalho? Veja, pessoal, que isso aqui, se você colocar entrevistas na parte de metodologia, se você estiver pensando mais à frente, isso vai demandar pelo menos 2 itens, pessoal. O seu tempo e a sua parte de recursos financeiros. Então, é viável isso? Um terceiro item ainda na viabilidade, pessoal, que pode já estar delimitando um segundo desdobramento, é a questão de viabilidade de material didático para você fazer a leitura. Você tem acesso à internet, você sabe quais são as plataformas
de pesquisa possíveis, onde você encontrará artigos científicos para leitura, você tem a instituição com uma bibliografia que te dê respaldo em relação a isso, você tem um orientador que ele tenha conhecimento nessa área, que ele possa, porventura, em alguns pontos de dificuldade do seu trabalho, ele te dar um caminho, te direcionar um caminho. Então isso é importante. Um outro ponto, pessoal, é a chamada pertinência. Por exemplo, você tem facilidade de tratar sobre esse assunto, você tem, por exemplo, uma inclinação mais técnica em relação a esse assunto ele prende o seu interesse, ou é algo que você todo dia que tem que tratar sobre o TCC, você prefere fazer qualquer outra coisa exceto o TCC? Então isso são algumas dúvidas, alguns questionamentos que é importante para você ir delimitando o seu assunto até ele se transformar em tema de pesquisa, pessoal. Um outro item aqui é a questão das preferências. Qual é a sua preferência como estudante, como parte pessoal? Você gosta daquilo ali? Isso é algo que te chama a atenção? É algo que você vai utilizar no seu futuro? Como que você está iniciando essa abordagem desse assunto? Então a parte de preferência, pessoal, é muito importante, porque você também pode ligar o TCC com o seu bloco profissional. Daqui a pouco você está estruturando um período de estágio, então você pode utilizar essa sua preferência pessoal focada também na preferência profissional. E por isso que muitos chamam o TCC de trabalho de começo de carreira, porque ele vai servir justamente para isso. Essa sua preferência pessoal, ela pode se transformar em uma preferência profissional. Então, pessoal, isso vai delimitando um quarto tema. E veja, pessoal, você já tem várias perguntas para que você vai pensando, você vai delimitando, você vai tirando as suas dúvidas e vai verificando o que é melhor naquele momento. E um outro ponto, pessoal, são as delimitações. O que são elas, pessoal? Você tem afinidade com os professores daquela área, você tem afinidade com as pessoas que trabalham naqueles setores. Por exemplo, se você precisa ir numa empresa, você tem afinidade? Como é que é a sua relação com as tecnologias? Se você precisa fazer talvez um questionário ou um formulário online, como é que você imagina isso? Um outro ponto, pessoal, na delimitação é esse tema, esse assunto educação, ele já vem de outras disciplinas anteriores que você imagina? Como é que você está trabalhando isso, pessoal? Então, você tem afinidade em relação à sua formação para esse ponto? Então veja, pessoal, no mínimo já apareceu mais uns 5 temas. E uma última questão, pessoal, para nós realmente delimitarmos, eu vou deixar a seguinte pergunta: esse seu assunto, esse seu interesse em passando para um tema de pesquisa, ele é possível de ser transformado em um problema de pesquisa científico? Se a sua resposta é sim e você não tem dúvida em relação a isso, então eu recomendo que você siga pesquisando isso para que você desenvolva o TCC. Agora, se a sua resposta é não, ou você tem muita dúvida, eu recomendo que você faça a avaliação da viabilidade, das suas preferências, da pertinência, as delimitações e a relevância desse seu assunto. Por que isso, pessoal? Porque se você tem um tema de pesquisa, mas você não consegue estruturar esse tema de pesquisa num problema científico, num problema de pesquisa, você não vai conseguir, ao final do seu TCC, entregar um trabalho de qualidade. Então, pessoal, essa é a estruturação, a delimitação geral. Então, veja, pessoal, voltando naquela tela anterior, olha só, nós temos essa nossa estruturação, mas fazendo alimentação, talvez você tenha conversado com seus colegas, com um grupo, com outros professores. Então você foi estruturando, cortando alguns pontos que não estavam bons nesse assunto educação e criando outros.
E aí veja, você criou lá a gestão do ensino, você pensou, bom, qual é a formação de tutores na educação, a legislação do país focada na educação e também a formação de professores para a área da educação. E por último, pessoal, qual é a logística, por exemplo, de implementação de um ensino à distância ou a implementação do ensino híbrido? Como é que você imagina isso? Então, pessoal, veja que você colocou no mínimo mais 5 temas aqui naquele bloquinho anterior, pessoal, das delimitações. Então, ainda você não selecionou necessariamente o seu tema, você ampliou, você viu que é a educação e você estruturou aquilo. E agora, pessoal, eu vou escolher aqui aquele que mais eu gostei das perguntas anteriores, mais me senti habilitado a seguir, que é o uso das tecnologias da informação e comunicação e no assunto educação. Então eu vou tirar um tema ainda inicial, que é o uso das tecnologias da informação e comunicação e educação. Só que veja que ainda falta algum detalhe, faltam algumas palavras para dar aquela parte final. Então, pessoal, eu pergunto agora, como eu vou apresentar esse meu interesse, mas num formato de tema científico para uma banca? Então, como eu posso colocar esse tema? É justamente dessa forma, pessoal. O tema de pesquisa. Eu escolhi que era a educação e eu escolhi, no desdobramento dela, utilização ou uso das TICs. Então, como ficou o meu tema de pesquisa? A utilização das tecnologias da informação e comunicação na educação superior. Eu fiz uma delimitação que é na educação superior e coloquei no meio ali, ao invés de uso, fiz a utilização. Veja, pessoal, aqui você tem o tema de pesquisa. Então, é o primeiro ponto que você deverá estruturar no seu TCC, o tema de pesquisa. Ele está delimitado, está estruturado e ele está em forma de uma frase. Então, pessoal, a última, o que fazer depois de encontrar o tema do TCC? Bom, pessoal, nesse ponto, como o vídeo é sobre tema de TCC, a minha resposta é que, encontrado o tema de TCC, ou tema de pesquisa, aquele assunto científico que você vai tratar, o próximo ponto é transformá-lo num problema ou numa questão científica, num problema de pesquisa. Mas isso, pessoal, eu vou deixar para um próximo vídeo. O importante, pessoal, nesse momento, e eu espero que esse caminho que eu percorri até aqui, desdobrando e explicando alguns pontos, ele tenha servido para que você tenha observado essas questões tanto do descobrir o seu assunto de interesse, transformá-lo numa estrutura prévia de problema, de tema, e depois fazendo as suas delimitações e entregando lá, ao final, uma frase de tema de pesquisa, pessoal. Então, se você tem alguma dúvida, se você tem algum comentário, deixe esse seu material aqui nos comentários para que nós possamos tratar sobre esse ponto. Então, desejo para você lá, pessoal, boas pesquisas, bons temas de TCC. Um abraço e até o próximo vídeo.